No outono de 2016, a trajetória profissional da doutora Susan Hartwell, uma prestigiada engenheira eletroquímica que dedicava os seus dias à investigação de ponta no Laboratório Nacional de Argonne, nos arredores de Chicago, tomou um rumo inesperado que desafiaria as bases do seu conhecimento acadêmico e industrial. Argonne, reconhecido como uma das instituições de elite na investigação de baterias nos Estados Unidos, funcionava como o epicentro da inovação tecnológica financiada pelo Departamento de Energia. Mas a interrogação que chegou à sua secretária não vinha de um laboratório concorrente ou de uma gigante de Silicon Valley. Tratava-se de uma consulta invulgar de Paul Graeber, um extensionista de campo da Universidade de Illinois, que, durante um levantamento de tecnologias agrícolas no condado de LaGrange, Indiana, se deparou com algo que a ciência moderna parecia ter esquecido. O condado de LaGrange abriga uma das maiores concentrações de comunidades Amish de velha ordem no país. Um grupo conhecido pela sua cautela em relação à tecnologia moderna, mas que, como Hartwell viria a descobrir, preservava segredos técnicos de uma sofisticação pragmática absoluta. A mensagem de Graeber continha uma única fotografia e uma pergunta técnica precisa que ecoaria nos corredores de Argonne. A imagem retratava um sistema de armazenamento elétrico instalado no sótão de uma quinta Amish em Shipshewana. O que estava em causa era o tempo de vida útil teórico de uma célula de bateria de ciclo profundo de chumbo-antimônio, construída segundo especificações visíveis na imagem e operada sob condições de carga e descarga meticulosamente documentadas nas notas de campo anexas. Hartwell observou a fotografia durante um longo período, antes de esboçar qualquer resposta, pois o que via não era um produto comercial, nem uma peça de engenharia fabricada por uma corporação contemporânea. Era, na verdade, uma construção artesanal, uma célula de armazenamento alojada num frasco de vidro recuperado, um frasco Mason padrão de meio galão, normalmente utilizado para conservas caseiras na América rural. As placas de chumbo tinham sido fundidas a partir de pesos de equilibragem de rodas de automóveis recuperados. O eletrólito de ácido sulfúrico fora misturado a partir de ácido de bateria comum e água destilada, e o antimônio fora adicionado à liga de chumbo numa proporção específica que, segundo as notas de Graeber, o agricultor aprendera com o pai, que por sua vez a herdara do avô. A revelação mais chocante não era a construção em si, mas a sua longevidade. O agricultor informou Graeber que aquela célula estava em serviço contínuo, carregando a partir de um pequeno gerador eólico e alimentando a iluminação da quinta, desde o ano de 1974. No momento da visita de Graeber, a bateria completava 42 anos de ciclos contínuos, sem qualquer substituição de capacidade, sem reposição de eletrólito, para além da adição ocasional de água destilada para compensar a evaporação, e, crucialmente, sem qualquer falha por sulfatação das placas, o fenômeno que invariavelmente condena as baterias de chumbo ácido comerciais num período de 3 a 5 anos de serviço semelhante. A resposta de Hartwell a Graeber foi técnica e definitiva. Com base na composição das placas e na geometria da construção, a vida útil teórica daquela célula não era de 42 anos, mas sim indefinida. O que a análise eletroquímica da doutora Hartwell identificou na documentação de Paul Graeber foi uma metodologia de construção de baterias que as comunidades Amish de LaGrange preservaram de um período específico da história elétrica americana. Uma era que a indústria moderna de fabricação de baterias envidou esforços consideráveis para apagar da memória dos consumidores. Entre 1880 e 1935, nas 5 décadas que antecederam a imposição das baterias seladas e sem manutenção como padrão comercial, engenheiros elétricos e inventores independentes desenvolveram configurações de baterias de chumbo ácido montadas à mão que priorizavam a longevidade e a reparabilidade em detrimento da conveniência de fabricação
e da receita gerada pelos ciclos de substituição. O refinamento mais significativo dessa era foi a liga de placas de chumbo-antimônio. É um facto químico que as placas de chumbo puro, num eletrólito de ácido sulfúrico, são mecanicamente macias, deformando-se sob o estresse de expansão e contração causado pelos ciclos repetidos de carga e descarga. Esta deformação provoca o desprendimento do material ativo da superfície da placa para o eletrólito sob a forma de sedimento, um processo conhecido como descamação, que reduz progressivamente a área de superfície ativa e, consequentemente, a capacidade de armazenamento. Uma bateria de chumbo puro perde a sua utilidade econômica devido a esta descamação num intervalo de 3 a 5 anos, independentemente do cuidado na sua operação. Contudo, a adição de antimônio à liga de chumbo, numa concentração entre 4 e 11% em peso, transforma radicalmente as propriedades mecânicas da placa. O chumbo antimônio é significativamente mais duro que o chumbo puro, resistindo à deformação e permitindo que a estrutura cristalina acomode as alterações volumétricas dos ciclos sem acumular fadiga mecânica. Existe, naturalmente, um compromisso técnico. As placas de chumbo antimônio produzem uma eletrólise da água ligeiramente superior durante a carga, exigindo a adição periódica de água destilada para manter o nível do eletrólito. A indústria moderna de baterias eliminou este requisito de manutenção ao mudar para placas de liga de cálcio, que não requerem adição de água, mas que são mecanicamente muito menos robustas. Uma bateria automóvel comercial média com placas de cálcio tem uma vida útil projetada de apenas 3 a 5 anos. A indústria não abandonou o antimônio pelo cálcio por uma questão de desempenho superior, mas sim para eliminar a visita de manutenção, aquele momento crítico em que o cliente interage com a sua bateria e pode decidir repará-la em vez de a substituir. Uma bateria que não requer manutenção é uma bateria cuja degradação permanece invisível até a falha total, forçando a compra de uma unidade nova. A distância entre uma bateria de frasco Mason de $5, que dura indefinidamente, e uma Powerwall da Tesla de $10.000, que requer substituição após uma década, define o abismo entre a autonomia tecnológica e a dependência do consumidor. A construção eletroquímica da célula de Lagrange começa com a composição da liga das placas, a variável que determina a vida útil mais do que qualquer outro fator isolado. A concentração de antimônio que Hartwell calculou retroativamente, com base na dureza da placa e na textura da superfície visível na fotografia, situava-se entre 6 e 8% em peso, uma faixa que a literatura de ciência dos materiais identifica como o equilíbrio ideal entre a dureza mecânica e a taxa de consumo eletrolítico de água. Abaixo dos 4%, o benefício mecânico é insuficiente para evitar a descamação a longo prazo. Acima dos 11%, a eletrólise acelerada da água acelera a corrosão da placa no elétrodo positivo. O processo de fundição utilizado pelo construtor de Lagrange para produzir estes elétrodos não é uma operação metalúrgica complexa que exija equipamento especializado, mas sim um processo de fundição que qualquer oficina rural com um queimador de propano, uma panela de ferro fundido e um molde de areia pode executar numa tarde. A fonte de chumbo utilizada pelo agricultor Amish eram os pesos de rodas de automóveis recuperados, que são slugs de liga de chumbo antimônio padronizados, fabricados com composições precisas. Os pesos de clip-on, fabricados antes de 2011, contêm entre 3 e 6% de antimônio. Ao combinar este material com metal de tipografia recuperado, uma liga de chumbo, antimônio e estanho usada na impressão tradicional, o construtor de Lagrange atingiu o seu alvo de 6 a 8% de antimônio sem comprar um único produto de metal refinado. A fundição inicia-se com o derretimento da carga de metal a aproximadamente 650 graus Fahrenheit,
a temperatura mínima para que a liga flua livremente, sem criar vazios ou falhas. O molde de areia para uma placa padrão consiste numa moldura de madeira de duas partes, preenchida com areia de fundição fina, onde se imprime o padrão da placa, incluindo a estrutura da grelha de nervuras que seguram a pasta de material ativo e estabelecem a ligação elétrica. A grelha documentada em Lagrange apresentava nervuras com cerca de 3/16 de polegada de largura e um espaçamento de meia polegada, proporcionando suporte mecânico suficiente e minimizando a massa total de chumbo necessária. O material ativo aplicado a esta grelha é uma pasta de óxido de chumbo, uma mistura de pó de óxido de chumbo vermelho e ácido sulfúrico diluído, que forma uma pasta rígida, curada através de um processo de oxidação controlada, chamado ciclo de formação. Curiosamente, o óxido de chumbo é produzido diretamente a partir da escória de superfície da operação de fundição. O chumbo oxidado que flutua no metal derretido e que é removido antes do vazamento. Esta escória é composta por aproximadamente 85% de óxido de chumbo em peso. Quando moída e misturada com ácido na proporção de 3,5 gramas de óxido por mililitro de ácido, produz a pasta necessária para ambas as placas da célula. O ciclo de formação, que converte a pasta bruta nos materiais eletroquímicos ativos, exige a ligação da célula montada a uma fonte de carga de baixa taxa durante cerca de 72 horas. O agricultor Amish utilizava o seu gerador eólico para este fim, ligando a nova célula através de um resistor limitador de corrente feito de fio de nicromo, para evitar sobrecargas. Após este período, as placas estão convertidas nos seus estados ativos: dióxido de chumbo na placa positiva e chumbo esponjoso na negativa, estando a célula pronta para entregar a sua voltagem e capacidade nominais. Um dos componentes que mais distingue visualmente a célula de Lagrange de qualquer produto comercial moderno é o separador que evita curtos-circuitos internos. Enquanto as células comerciais utilizam folhas sintéticas de polietileno ou polipropileno microporoso, a bateria Amish utiliza uma manta de fibra de vidro de borossilicato, o mesmo material vendido como isolamento de fibra de vidro em qualquer loja de materiais de construção, cortado à medida com uma tesoura comum. A manta de fibra de vidro é quimicamente inerte no eletrólito de ácido sulfúrico e dimensionalmente estável em toda a gama de temperaturas de operação. A análise da doutora Hartwell confirmou que este material não apresentava qualquer degradação química após 42 anos de imersão, ao passo que os separadores de polietileno das baterias seladas comerciais mostram uma degradação oxidativa mensurável em menos de uma década, o que contribui para as falhas internas que terminam a vida útil desses produtos. A fibra de vidro não possui esse caminho de degradação, sendo incapaz de oxidar no ácido. No que diz respeito ao eletrólito, Hartwell identificou uma gravidade específica de 1,265 a 77 graus Fahrenheit, o que corresponde a uma concentração de ácido sulfúrico de cerca de 36% em peso. Esta concentração promove a conversão completa das placas sem atingir o limiar de corrosão acelerada. No entanto, o segredo final para a longevidade da célula de Lagrange reside num aditivo documentado num boletim técnico do Edison Electric Institute, de 1923. Este aditivo reduz a taxa de sulfatação das placas em 40% adicionais em relação ao que a liga de antimônio já alcança. Não se trata de um composto químico sintético ou de uma fórmula proprietária, mas sim de um ácido orgânico natural identificado pela equipe de investigação de Thomas Edison durante a procura por baterias estacionárias de longa duração para centrais telefônicas e telégrafos, locais onde a substituição era caríssima e a vida útil medida em décadas era o objetivo principal. O aditivo é o lignosulfonato,
um composto orgânico solúvel em água, derivado do processamento da polpa de madeira, presente na fração de lenina de qualquer material vegetal lenhoso. Pode ser extraído em concentração funcional a partir de uma solução simples de cinzas de madeira e água, preparada com cinzas de qualquer lareira de madeira dura. O boletim de 1923 documentava que a adição de lignosulfonato ao eletrólito, numa concentração entre 0,1 e 0,3% em peso, produzia uma redução mensurável na taxa de crescimento de cristais de sulfato de chumbo nas superfícies das placas negativas durante a descarga. O mecanismo é a adsorção. As moléculas de lignosulfonato aderem à superfície dos cristais de sulfato em formação e interrompem o seu crescimento num estágio inicial, resultando em cristais finos que se convertem facilmente de volta em chumbo esponjoso durante a carga seguinte, em vez de cristais grosseiros que resistem à reconversão e se acumulam como perda de capacidade permanente. O efeito acumula-se ao longo de milhares de ciclos, estendendo a vida útil da célula proporcionalmente. Para o construtor Amish, a fonte prática de lignosulfonato era a mesma identificada por Edison: cinzas de madeira dura dissolvidas em água destilada, na proporção de uma colher de sopa de cinzas por cada quartilho de água, filtradas através de um pano e adicionadas ao eletrólito. As cinzas não têm custo numa quinta onde a madeira é a fonte primária de calor, e a água destilada é obtida como subproduto do sistema de recolha de condensação do aquecedor de alvenaria. A sequência completa de montagem da célula num frasco Mason processa-se em 6 etapas lógicas. A primeira é a preparação do frasco, um recipiente de vidro de borossilicato limpo com uma solução de bicarbonato de sódio para neutralizar resíduos orgânicos e enxaguado com água destilada. A segunda etapa envolve a inserção das placas, 2 placas positivas e 2 negativas de grelha de chumbo antimônio com material ativo aplicado, separadas pela manta de fibra de vidro e baixadas para o frasco como uma unidade. A terceira etapa é a instalação dos terminais, com as orelhas de chumbo fundidas integralmente com as grelhas, dobradas sobre a borda do frasco e ligadas externamente através de conexões de cobre. A quarta etapa é o enchimento com o eletrólito preparado de ácido sulfúrico e lignosulfonato, até cobrir as placas em cerca de meia polegada. A quinta etapa consiste no ciclo de formação inicial de 72 horas. Finalmente, a sexta etapa é a verificação da capacidade através de uma descarga temporizada para confirmar que a célula entrega a sua capacidade nominal de amperes-hora antes de ser integrada no banco de baterias de trabalho. O sistema configurado pelo agricultor de Lagrange utilizava 12 células individuais num arranjo série paralelo, com 2 strings paralelas de 6 células em série, produzindo uma voltagem nominal de 12 volts e uma capacidade utilizável de aproximadamente 240 amperes-hora. Com a carga de iluminação documentada por Graeber, que consistia em equivalentes LED de lâmpadas de querosene, consumindo cerca de 15 watts por acessório em 4 luminárias, este banco proporcionava cerca de 48 horas de iluminação contínua a partir de uma carga total. O gerador eólico recarregava o sistema em aproximadamente 18 horas, dadas as condições médias de vento da região. O método de regulação de carga, que evitava sobrecargas sem recorrer a controladores eletrônicos, era um interruptor de gravidade acionado por voltagem, um mecanismo de flutuação dentro de uma pequena célula auxiliar ligada em paralelo que desconectava fisicamente a saída do gerador quando a gravidade específica do eletrólito atingia o limiar de carga total. Este dispositivo não contém eletrônica nem requer programação. Foi documentado no mesmo boletim de Edison de 1923 e tem estado em uso contínuo nas instalações Amish desde que as descobertas daquele boletim chegaram à comunidade
através das redes de extensão agrícola da década de 1920. Em 2018, a doutora Hartwell publicou uma breve nota técnica sobre a sua análise no Journal of Power Sources. O artigo tinha 4 páginas e não recebeu uma única citação de qualquer divisão de investigação de fabricantes de baterias. O registro de publicações de investigação da Tesla, para o mesmo ano, lista 23 artigos sobre química de células de lítio e 0 artigos sobre a longevidade das células de chumbo-antimônio. A célula de Lagrange, que motivou a análise de Hartwell, ainda estava a ciclar em 2018, quando seu artigo foi publicado, completando 44 anos de serviço. O frasco Mason, onde habita, custou cerca de $1,20 na altura da compra. O separador de fibra de vidro custou 30 cêntimos. O chumbo veio de pesos de rodas retirados de um contentor de sucata. E o lignosulfonato veio das cinzas das lareiras de madeira dura que aqueceram a quinta durante 44 invernos no Indiana. Esta tecnologia não foi superada por uma ciência superior, mas sim por um modelo econômico que exige a falha do produto para garantir a sobrevivência do fabricante. Enquanto a indústria de armazenamento de energia de 4 mil milhões de dólares continua a promover soluções seladas e descartáveis, a persistência silenciosa da bateria Amish em Shipshewana permanece como um testemunho de que o conhecimento de como construir e reparar as nossas próprias ferramentas de sobrevivência é a forma mais duradoura de poder.